O Naruto é um cara bom, a gente sabe que o coração dele é gigante, mas que o menino sofreu, galera, isso não dá pra negar. Não só a infância dele é triste pra caramba, como também as coisas que rolam dentro do próprio anime são de partir o coração. Vem comigo, a gente vai falar sobre a sofrência que é a vida do nosso narutésimo. Vamos lá. E Nerd Trunks, Peter aqui. O Naruto ele começou como um encrenqueiro que queria se tornar Hokage para que as pessoas reconhecessem ele. À medida que a série avança, ele se torna mais maduro e aí eventualmente realiza o sonho dele, mas por razões mais nobres, né? Como outros protagonistas, a vida do Naruto nem sempre é alegre. Ele teve várias dificuldades também e muitas das que estão nessa lista aqui vão fazer você derramar uma lágrima aí. Vamos lá. Ele foi punido pelas ações do Sasuke. O Sasuke passou a maior parte da série consumido pela vingança. Isso enviou ele para um caminho muito sombrio, né? Esse caminho levou ele para Akatsuki por um breve períodozinho lá e ele foi enviado para capturar o casca-grossa do Killer Bee, né? O Jinchuriki do Oito Rabos. O Bee conseguiu escapar, mas até onde a Vila da Nuvem sabia, Sasuke conseguiu capturar ele e o Raikage enviou uma equipe para a Vila da Folha para reunir informações sobre o Sasuke. Karui e Omoi encontram Naruto e numa tentativa de acabar com o ciclo de ódio, ele diz a eles para espancar a ele mesmo ao invés de continuar ir atrás do Sasuke. A Karui nem pensou duas vezes, ela espancou o Naruto, amassou a placa dele, encheu o rosto dele de bolacha. Aí no final disso tudo, o rosto do Naruto estava completamente deformado, né? Ele perdeu os pais no dia do nascimento dele. O nascimento do Naruto deveria ser um momento de alegria, mas tornou uma noite cheia de morte, cheia de destruição, um momento muito triste. O Obito soube do nascimento do Narutinho e usou isso como uma oportunidade para extrair a Kyuubi da Kushina, a mãe do Naruto. Foi o Obito quem soltou 9 caudas na Vila da Folha, mas o pai do Naruto, o quarto Hokage, foi capaz de derrotar a Kurama em batalha. Não havia maneira de salvar a Kushina e o Minato não teve escolha a não ser usar o selo da morte do ceifador para colocar metade da raposona dentro do Naruto, que perdeu os pais dele como um recém-nascido. Ele cresceu completamente sozinho. Sem pais, o Naruto foi forçado a crescer órfão. Pior de tudo, ele não tinha ideia de quem eram os pais dele. O terceiro Hokage prometeu ao Minato que ele cuidaria do filho, mas o Naruto acabou tendo uma infância terrível de qualquer maneira. E aí, como um Jinchuriki, o Naruto era a maior arma da Folha, mas o ataque da 9 caudas deixou a maioria dos aldeões lá assustados e ressentidos. Muitos deles viram o Naruto como nada mais do que um monstro por causa da besta com caldo dentro dele. Ele foi completamente evitado por todo mundo. A invasão de Pain. Muitos consideram Pain o melhor vilão da série, e ele é, sem dúvida, o personagem mais sombrio, pelo menos com o qual o Naruto lidou. Pain era o nome que o Nagato usava e refletia toda a dor que ele sofreu como resultado de guerra e do conflito. O Pain, ele invadiu a Vila da Folha em busca do Naruto. Enquanto estava lá, ele destruiu a maior parte da vila com o Shinra Tensei. Quando o Naruto voltou, ele não só ficou devastado com a destruição, como também descobriu que o Kakashi, o sensei dele, estava morto. Durante a batalha, ele viu o Pain matar Fukasaku, empalar a Hinata diante dos próprios olhos. Tudo isso fez até que ele quase se transformasse completamente na Kurama. A morte da Kurama. Os fãs de Boruto viram uma série de lutas únicas, mas o confronto final entre o Naruto e o Ishiki Otsutsuki realmente se destaca. Foi durante essa luta que o Kurama oferece para o Naruto uma solução final, uma nova transformação chamada modo Baryon. Essa transformação consumiu os chakras da Kurama e do Naruto para criar uma nova energia semelhante à fusão nuclear. O Naruto foi levado a acreditar que esse modo mataria os dois, mas o Kurama mentiu porque sabia que o Naruto nunca concordaria em sacrificar a vida da Kurama, né? Então assim, Naruto chorou quando o Kurama desapareceu e a gente também. Essa perda realmente doeu, porque ele e Kurama tiveram juntos a vida toda, literalmente. Literalmente toda a vida, a gente sempre acompanhou os dois juntos. Sério, se você viu essa cena no anime, com toda aquela trilha, todas aquelas cenas do Kurama passando e não se emocionou, vai no cardiologista, porque com certeza tem algo muito errado com o teu coração, na boa. A morte do Neji. Quando o Neji e o Naruto eles se conheceram, eles eram inimigos que tinham visões diferentes do destino, mas os dois acabaram se tornando bons amigos. A quarta grande guerra ninja foi a primeira vez que os 11 de Konoha lidaram com uma guerra real e todos eles tiveram que lidar com as perdas de uma guerra. Durante a batalha com 10 caudas, Neji se sacrificou para salvar a vida do Naruto e da Hinata pulando na frente de alguns projéteis de madeira. Esses projéteis rasgaram o corpo do Neji. Depois de dizer algumas palavras, ele morreu nos braços do Naruto. E até hoje ninguém engoliu muito bem essa morte, né? Mas doeu. A morte do Jiraiya.
Jiraiya foi um dos Sannin lendários que foi convidado a se tornar Hokage mais de uma vez. Ele é o homem que ensinou Nagato e Minato, e quando chegou a hora, ele se tornou um mestre do Naruto também. Ou seja, o cara é mestre de quase todo mundo, de várias gerações. E ele, além de tudo, era o padrinho do Naruto. Galera, ele pode ter sido taradão, mas o Jiraiya era um ninja bem falado que se importava profundamente com o Naruto. Era uma relação muito, muito de pai e filho, talvez de avô e filho, né? Porque pro Naruto ele era realmente o pai que ele nunca teve. O Jiraiya morreu lutando contra o Pain na Vila da Chuva. E assim, embora o Naruto não estivesse lá, a morte do Jiraiya ainda atingiu ele com força, a ponto de ele ficar completamente inconsolável. A morte do Boruto. Muitos acreditam que o Boruto fez assim, tipo um grande serviço ao Naruto quando tornou ele mais fraco, mas ele ainda é um dos ninjas mais fortes do mundo. Como Hokage, o objetivo do Naruto é proteger a vila, especialmente o filho dele. Momoshiki Otsutsuki conseguiu implantar o DNA dele no corpo do Boruto. É um ato que transformou o Boruto num recipiente para o renascimento do Otsutsuki. Aí durante a batalha com Cold, o corpo do Boruto quase foi tomado, e ele deu pro Kawaki o ok para matar ele, para evitar isso. Naruto estava lá e viu tudo. Ele viu o filho de criação matando o filho dele biológico. Ele viu o próprio filho deitado imóvel no chão, com um buraco enorme no peito. Boruto acabou sendo salvo, mas Naruto experimentou a maior dor de um pai mesmo assim. Talvez a maior dor que exista na história, no planeta, no universo, né? Como eu falei, a vida não é mole, galera. E a do Naruto definitivamente pode ser um pouco dura às vezes, né? Mas qual foi o momento mais tenebroso que o Naruto já passou? Na sua opinião, comenta aqui embaixo, mas não sai sem se inscrever. Só tocar aqui agora, ativar o sininho, pronto, você vai estar sempre informado. Se você fez isso agora ou se você já está inscrito, ativa o sininho. Deixa todo esse combo preparado, porque eu te garanto, esse canal é o canal que mais vai te informar dentro de todo o YouTube Brasil. Tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Obrigado de coração. Valeu, fui!